Enquanto o mundo continua acompanhando o avanço do coronavírus em muitos países, apesar do que já houve uma redução na quantidade de casos na China, na Coreia do Sul e até na Itália, a grande preocupação continua sendo essa. Ontem, os Estados Unidos acabaram entrando no rol de alerta. O Brasil está monitorando países com quadro gripal, vírus confirmado, número de suspeitas. Então, os Estados Unidos também entraram nesse rol, segundo o Ministério da Saúde aqui do Brasil. A economia americana tem uma preocupação muito grande do presidente Donald Trump, que vai ter eleição agora no final do ano. E ontem o Banco Central dos Estados Unidos acabou surpreendendo, baixou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual para a faixa de 1 agora a 1,25 ao ano. É o maior corte desde a crise de 2008, decisão justamente motivada pelos impactos do coronavírus nas bolsas, no mercado financeiro. Inclusive aqui no Brasil também há essa possibilidade, o Banco Central está atento e é possível que haja uma redução da taxa Selic aqui no Brasil para 3,5% este ano para tentar evitar maiores estragos na economia. Então, enquanto o mundo está preocupado com o coronavírus, aqui no Brasil a preocupação continua sendo a mesma de ontem, a mesma de anteontem, da semana passada, do mês passado, do ano passado, da década passada e por aí vai. Que são as chuvas. É a chuva que acontece normalmente nessa época do ano, no mês de janeiro, fevereiro, as águas de março que fecham o verão, que infelizmente acabam trazendo tragédias que se repetem. É numa roleta russa, num estado, no outro. No começo do ano foi em Minas Gerais, com um número inacreditável, 61 pessoas perderam a vida. Rio de Janeiro tem 7 mortos, 5 mil pessoas fora das suas casas. Imagina só, 5 mil pessoas que estão longe da sua casa com medo de acontecer uma tragédia. No Espírito Santo também, 11 mortos até agora. E aí tudo meio que vira número, né? Você perde um pouco da dimensão da realidade. São histórias de pessoas, algumas inclusive que deram a vida para salvar uma criança, deram a vida para salvar a esposa, o marido. Ontem estava lendo um relato de uma pessoa que acabou se salvando, mas ele falou assim, eu tinha que escolher quem que eu salvaria naquele momento. Imagina o desespero, você está na sua casa, você não sabe se você salva a sua esposa ou seu filho, sua filha. Você tem que fazer uma opção naquele instante de crucial, com segundos que você tem para decidir. Olha que loucura! E é isso que a gente está acompanhando mais uma vez no Brasil. E agora o alvo é o litoral de São Paulo. A gente tem falado sobre isso desde da madrugada de ontem, né? Porque a chuva veio muito forte, já havia essa expectativa da Defesa Civil e, infelizmente, os números da tragédia são inacreditáveis. Até agora, a confirmação de 19 mortos, 29 desaparecidos, ou seja, 29 pessoas que os bombeiros estão ali procurando, a Defesa Civil, muita gente que vai lá e fala, olha, cadê meu irmão, cadê meu amigo, minha esposa, minha avó, ela morava aqui nessa casa, a casa acabou caindo. E esse número, obviamente, deve subir nas próximas horas de fatalidades. E essa realidade imposta no Brasil não é de agora, não é desse verão, né? Acontece todo início de ano, toda temporada de chuva, e não há uma preocupação dos governos municipais, estaduais, do governo federal. Você não vê uma política nesse sentido. A gente acompanhou um esforço que foi muito bem feito no caso do coronavírus, né? Você vê que o Brasil consegue, quando há interesse, de alguma forma, se organizar, tentar evitar a chegada. É bem possível que a gente tenha mais casos aqui no Brasil, são 2 casos confirmados até agora, mas assim, é possível se organizar, é possível investir, tem tecnologia para isso, ou pelo menos retirar as pessoas de áreas de risco, evitar que quando a chuva vier mais forte, as pessoas não fiquem nessas casas. A Defesa Civil de São Paulo diz que fez esse trabalho, mas a gente tem dúvidas, né? Porque como é que um número tão grande de óbitos acabou acontecendo? 19 pessoas morreram, 29 desaparecidas, ou seja, a tragédia se repete. Seja em Minas, seja no Rio, seja no Espírito Santo, seja agora em São Paulo. E você não vê uma política de Estado para resolver essa situação, para evitar a ocupação irregular. A gente falava mais cedo assim, como é que pode alguém que vai lá, compra uma casa numa região que teoricamente a casa não poderia ter sido construída, paga IPTU, paga conta de luz, paga água, né? Aí você ouve aquelas bobagens que nem o Crivella falou no Rio de Janeiro, que é a responsabilidade das pessoas que lá moram, jogando lixo em qualquer lugar, que também tem a responsabilidade, mas não é para falar numa hora como essa. Ontem ele veio pedir desculpas. Enfim, é um quadro que se repete sempre com essa tentativa do Estado, do poder público, de tirar o dele da reta.
Mas na hora de cobrar imposto, na hora de cobrar o IPTU, cobrar conta de luz, ou seja, dar um ar de que o imóvel é legalizado, aí não, aí vale a pena cobrar.